Ó, surgiu uma dúvida no meu direct sobre como entender nativos em inglês. Essa aula aqui vai te ajudar e eu trouxe uma pessoa de fora, um norte-americano, para falar sobre isso. So, let's go and come watch it. Pode vir assistir, você que tá aí no replay, que a gente vai acabar, quer dizer, a gente vai começar agora nossa aula da semana. Segunda aula da semana, né? Vamos dar um tempo aqui, ó. Tem um pessoal já entrando. A Camille, a Stephanie, o Mário, na verdade. O Ale. Galera, que vocês estiverem entrando aí, mandem um hi. Mandem de onde vocês são. Vocês são de onde? Sempre tem gente nova. Da última vez tinha gente de Portugal aqui. Vamos ver se tem alguém aqui international. Ó, o Neilson tá aqui, a Stephanie tá aqui. Sempre me perguntam, teacher, where do you live? I'm in São Paulo. Tô em São Paulo, a capital aqui. Mandem aí. Ó, Brasília. Já falaram aqui. Fábio tá entrando, tem um pessoal entrando aí. Ó, e hoje a gente tem convidado, hein? Como eu tinha falado pra vocês, o tópico, o tema da live é justamente sobre como entender nativos e eu trouxe um nativo pra falar sobre isso. Ó, mas relaxa, você que tá do básico, if you're getting started right now, eu vou te auxiliar aí no processo, eu vou te guiando ali, que ele falar, eu vou estar aqui pra te dar um help, pra te dar um suporte pra você conseguir entender todos os conceitos da live que a gente vai passar. Ó, o Eric é de Manaus aí, tem um pessoal do Brasil inteiro. Vamos ver se já chega algum nativo aqui. Ó, eu preparei um material para essa aula aqui. Tá aqui, ó, do meu lado. Eu vou usar ele para ir acompanhando. E, ó, quem ficar até o final aqui comigo, if you stay here until the end, eu vou liberar esse material para você. Fechou? Então, bora. Se esse ano aí de 2021... um dos seus objetivos é justamente conseguir entender pessoas de fora, é justamente você conseguir se comunicar e realmente destravar na língua, essa aula vai te ajudar demais, fechou? Ó, tem gente do Rio, tem gente do Brasil inteiro, people from all around the world here. E ó, antes de começar, tem um aviãozinho aqui embaixo, se você conhece alguém, você tem algum amigo aí, alguma pessoa que você conhece, também precisa aprender inglês, manda pra essa pessoa aí que eu tenho certeza, I'm sure about it, que ela vai se beneficiar, fechou? E ó, deixem os corações que eu vou convidar o nosso convidado agora. Tô te chamando aí. Chris is coming. Hello, Chris. Hey, how's it going? I'm great. What about you? I can't complain. Well, I can actually. It's super cold here and I hate that. Man, it's super hot here in São Paulo. You have no idea. How hot is it? It's like 25 degrees now, but during the day, especially in the afternoon, it was like 32, 33, so it was freaking hot. Wow, gosh. Yeah. And how cold is it for you? I think it's like 3 degrees outside. Wow, that's crazy. That's so cold. Ó, pra quem não sabe, if you don't know about Chris, ele mora em Nashville. You live in Nashville, right? Exactly. Yep. Perfect. E ele tá muito frio lá, cara. Acho que tá 3 graus. 3 degrees, right? Mm-hmm. E Yes. aí ele falou que, meu, eu perguntei pra ele, cara, e aí, tá tudo bem? Ele falou, não posso reclamar. Ah, na verdade tenho que reclamar, tá muito frio aqui. Awesome, bro. So can you introduce yourself? Você pode fazer uma introdução aí só pro pessoal te conhecer, so people can know you better? Yeah. Hey, everybody. My name is Chris. I am an English teacher. I live in Nashville, Tennessee, as you already said, Mateus. And What what else? else? So right now I'm focusing on teaching like pronunciation and conversation skills with my students. Awesome. Awesome. Então, o que And que ele falou aqui? Let me just translate so they can understand. Ele falou aqui que ele é um teacher também. He's an English teacher. E ele foca muito na pronúncia, né? Aulas de pronúncia, aulas de conversation. E, meu, ele é um teacher super bacana. He's a very good teacher. So if you don't follow him, after the live, go there and follow. It's gonna be worth it. Vai valer a pena. Fechou? Mas, cara, fala um pouco mais aí. Tell me a little bit more about you. How did you start with the language? Como que você começou aí no processo como teacher? I
I started as a student, really. Like I was in other language classes and my classmates couldn't understand what the teacher was talking about, so then I tried to explain it to my classmates and they You were like, were "Hey, there to help them, right? they were like, yeah, you're pretty good at this." And I was like, "Thanks." And then I was Awesome. like, maybe I could do this. Sim. Ó, então, como que ele começou aí no processo como teacher, cara? Ele nem sabia que ele ia ser, mas aí o pessoal da sala, ele foi ajudando um, foi ajudando o outro. Aí o pessoal falou, people said, man, you have a way with it. Você tem um jeito aí com o inglês. And then he continued, ele continuou, e agora ele é esse teacher aí, fantástico. You're a fantastic teacher. Ó, só para introduzir o tema aqui da aula, what are we gonna talk about today? We're gonna talk about what you can do in order to understand native people. I know that it's so freaking difficult. Muita gente tem dificuldade em entender pessoas de fora. Os teachers, quando se trata de teachers, por exemplo, o Chris, it's easier because we want you to understand us. So we adapt the language. But when you are talking to a like real American that is not a teacher, it's more difficult. Ou seja, quando você está falando com um americano direto, um britânico, um australiano, parece que é outra língua, né? Me mandem aí no chat se vocês sentem isso, se vocês se sentem frustrados quando vocês, sei lá, assistem um filme, when you watch a movie, quando vocês pegam para conversar com alguém, vocês se sentem bem ou vocês se sentem frustrados assim, meio para baixo, porque vocês não conseguem entender o que eles falam? Send me on the chat here below, down below. Quero saber, I would like to know about it, ok? E ó, é o seguinte, essa conversa aqui, our conversation will be in English. Vai rolar um pouco em inglês, mas eu vou explicando em português para todo mundo entender. So everybody will be able to understand. Okay? All right. Awesome. So let's get started, man. I chose some topics here, and the first one is about like why? Why is it hard to understand native people? Cara, mas por quê? Why? Por que é difícil entender nativos? Is there a reason for that? What do you think? I think it's tricky to understand because we have a lot of in the accent that I speak in, I have a lot of sounds in my language that you don't have in your language. So it's Perfect. harder to like identify what those differences are and when they happen. Also, I do think there's a huge difference. As you were saying, when teachers try to talk to you, we speak so that people can understand. But when you're listening to people in a series or a movie or in real life, It's totally different. so teachers, a lot of the time, I feel like they don't do a good enough job of preparing people for what they're Yeah. going to experience it when they talk to other people, not just native speakers, but to people with all kinds of different accents. Like Great. I Então, o wish que I que ele... had that when I was a student in school, like just interacting with different kinds of people so that I could get used to those different accents. Perfect. Man, that's so right. Tá muito certo isso aqui. E era justamente o que eu ia falar. I was gonna talk about it. Que é sobre, cara, sotaque, diferentes sotaques. Ou seja, o inglês, it's not only one language and everybody's speaking it the same way. Todo mundo não tá falando a mesma língua igualzinho. A gente tem diferentes pessoas, a gente tem diferentes formas de se expressar, diferentes sotaques. E por isso que fica difícil, por isso que é difícil às vezes você entender uma pessoa de fora. Even myself, when I'm talking to a British person, it's more difficult. You know? É mais difícil eu entender uma pessoa britânica, por exemplo, porque o sotaque é diferente. It's different. E vai acontecer com você também. Então a razão por aparecer essa dificuldade aí para você entender pessoas de fora é justamente por causa que a gente tem diferentes sotaques aí. É diferente você falar, por exemplo, com um americano que mora, sei lá, na Califórnia, a person that lives in California, or a person that lives in Texas. It's totally different, right? I guess it kind of depends. Like I think Yeah, that it depends. yeah, it definitely depends. Here, Erica's saying some interesting stuff. Neither us Brazilians nor natives understand everything in our own language. I agree with that. I think that no matter where you go, there's going to be like subtle changes in like the way that people communicate, whether it's their accent or their vocabulary and stuff like that. So sure, when I listen to people speaking with like a really thick
Irish accent. I don't It's watch more a lot of difficult. stuff. Yeah, I don't watch a lot of stuff where there are Irish people speaking, so it's harder for me. I have to get used to it. Ó, o que ele falou aqui, ó. Ele falou que, cara, quando ele tá ouvindo alguém de outro lugar, por exemplo, sei lá, da Irlanda, ele não tá acostumado com aquele sotaque, então é um pouco mais difícil para ele entender. E para você também vai ser. Se você não tá acostumado a ouvir a pessoa com aquele sotaque específico, você vai ter um pouco de dificuldade de entender a pessoa. You're gonna struggle a little bit, right? And then another reason, uma outra razão disso acontecer, it's because we have a lot of like regional expressions, right? Ou seja, expressões regionais ali, dependendo do lugar, depending on the place where you have specific slang terms, você tem ali gírias específicas, você tem expressões específicas. So it's more difficult. Sometimes you don't know all of them, right? Do you know all of the slang terms that you have in the US? No, absolutely not. It's interesting because every once in a while my students will tell me, hey, I saw another teacher that was teaching this vocabulary term, and I'm like, oh, interesting. It's new for me. I didn't know it. And they're like, what? But you're supposed to know that. You're a native speaker. And I'm like, well, this teacher's from a different place. So he or she talks about things differently than I do. And that's okay. Perfect. That it's Awesome. wrong. Então, o que que ele falou aqui? Ele falou que alguns teachers, eles sabem algumas expressões regionais de algum lugar específico, né? Aí depois ele fala, cara, eu não conheço essa expressão. Aí outras pessoas chegam, mas como assim você não sabe? You are a teacher. Mas, cara, ele não sabe porque ele não tá ali naquela região específica, ele não tá envolvido com aquele grupo específico. Então vai ter coisa em inglês que você não vai conhecer, algum termo, alguma expressão de algum lugar, e por isso às vezes você vai estar escutando alguém and it will be more difficult to understand. Vai ser um pouco mais difícil. Você vai ter que analisar o contexto ali da coisa para conseguir pegar a ideia. You need to analyze the context in order to get the idea there, right? Mm-hmm. Absolutely. Awesome. So let's move on here. Something else that I would like to talk about here. It's the difference between formal and informal English. Ou seja, há uma diferença absurda aqui entre o inglês formal e o inglês informal. Ou seja, às vezes você está estudando ali, you're studying, mas você está estudando o inglês ali que é utilizado, por exemplo, in your job, no seu trabalho, ou em algum lugar específico. Aí você vai para fora and they're all using informal English. Então tem uma diferença enorme aqui, você tem que saber disso, você tem que colocar na sua cabeça que, meu, a maioria das vezes que você vai conversar com um nativo lá fora, ele tá utilizando inglês informal ali do dia a dia, day-to-day life English, right? Mm-hmm. What do you think? Do you agree with me? I don't know what the question was. What was the No, what did I say here? I told them that sometimes they focus only on formal English, but they forget about learning the expressions and the idioms, for example, and they're really important, right? Yeah, I think it's especially for people who are like learning or like preparing for like some kind of exam or something like that. So many people focus on like the fanciest words and things like that. And like, you're not ever going to hear anyone here use that if your plan is to come to the United States. It all depends on like what you want to do with your English. If your goal is to take some kind of exam, sure, it's important for you to know that vocabulary. I If totally you agree with you. Like, as pessoas aqui no Brasil, let me just explain em português. Tipo, elas querem aprender umas palavras sofisticadas, assim, umas palavras, meu, de exames técnicos, de, sei lá, muito assim que não vão ser utilizadas no dia a dia. E aqui, se você botar o foco ali no que você vai realmente utilizar, vai ficar mais fácil de você entender. Então, muita gente fica nesse foco aí de aprender palavras técnicas, de aprender palavras sofisticadas, fancy words. Mas se você mudar o foco ali, se você aprender o vocabulário que é realmente utilizado no dia a dia, vai ficar muito e muito mais fácil de você entender as pessoas. You're gonna understand people so much more, right? Yeah, I mean, of course, it all depends on like who you're talking to. But like here, if you're watching a series or if you're interacting with a native speaker, it's a really good idea to learn that informal English because Yeah. I heard another teacher explain it this way that informal English or formal English just creates distance between you and another person, and Oh, informal yeah.
creates closeness. So Então, o que ele falou aqui, só para explicar, just to explain. Ele falou que quando você está falando o inglês ali formal com alguém, você cria, tipo, uma distância. Se chegar alguém falando ali muito formal, a pessoa fala, wow, like, tá muito, sei lá, é estranho. Agora, quando você chega falando inglês mais informal, utilizando expressions ali, utilizando uma língua adequada para a situação, a pessoa se sente mais confortável. The person feels more comfortable to talk with you. Great, man. So, let's get started with the tips, with the strategies. Bora para as estratégias aqui, então. The first one, man, I used to do it when I was learning the language. Eu costumava fazer isso aqui quando eu tava aprendendo, né? Because when I was watching a YouTube video, it was too difficult for me. Like, it was so fast and I was not able to understand everything. So one thing that I started doing, I started to slow down the audio. You get it? Mhm. Então, o que eu começava a fazer? A primeira estratégia para você aplicar aí, para você começar, você está começando ali, não consegue entender muito de algum, sei lá, alguma coisa que você está escutando de um nativo, pega e diminui a velocidade do áudio. Isso aqui me ajudou muito. Muita gente acha que isso aí não dá certo, people think that it doesn't work, mas isso aqui me ajudou. Por quê? Why? Porque, meu, eu era capaz, quando eu diminuí o som, de conseguir perceber ali realmente, de realmente prestar atenção e ver o movimento ali da pronúncia, da boca das pessoas. Aí eu aprendia, then I was able to learn how to pronounce it. So to slow down the audio of the video or of the movie that I was watching, this is something that I did and it helped me a lot. Me ajudou demais. Do you think it helps? Você acha que ajuda? O que você acha sobre isso? Yeah, definitely. Like when you're learning any new language, I think that it can help to slow things down if you have that possibility available for you. Like if you're watching a YouTube video or something like that and you've got extra time, sure, why not? If you can slow it down. Now, it is important to recognize that you should not expect this like in the real world. Oh, for sure, for sure. O que ele tá falando aqui? Você não pode esperar que vai ficar em câmera lenta no mundo real, né? You can't expect that. Mas é só um hack aí que você pode aplicar quando você tá realmente treinando o seu listening, para você conseguir entender mais as pessoas, para você se acostumar. Aí depois sim você vai aumentando para velocidade. And man, this is something interesting. In the past, I used to slow it down. Nowadays, I put the audio faster, you know? I increase the speed, ou seja, eu vou lá e aumento a velocidade agora. Então, lá no passado, just to explain it in Portuguese, só para explicar em português, cara, eu tinha dificuldade, eu ia lá, aí eu diminuía a velocidade, né, do vídeo, do áudio e tudo mais. Hoje em dia, eu já peguei tanta prática, ou seja, eu fui lá e ouvi várias vezes, que hoje em dia eu assisto, tipo, 2 vezes mais rápido. So, 2 times faster. Então, é uma coisa de hábito, de consistência, que você vai lá todo dia, every freaking day, you listen to something, and in the long run, no longo prazo, você vai perceber uma diferença absurda no seu inglês, right? And man, tell me, do you have any strategy that you, like, suggest your students to follow? Alguma estratégia que você sugere aí para os seus alunos para conseguir entender, to be able to understand people? I think one of the first things that you have to do when you are learning a language is figure out what your objective is. So like, are you trying to prepare for, like we were talking about before, are you preparing for an exam? Are you trying to get a job? Are you trying to move to a different country or something like that? And I ask these questions because it's important to make sure that you are learning something that's going to be useful for you. Yeah. Então, o que ele tá falando aqui, só para explicar? Ele tá falando que você tem que ter algum objetivo ali no processo, né? Não adianta você só ficar lá escutando por escutar. Coloca um filme lá por ouvir, por assistir. Só colocar o áudio e começar a acompanhar a legenda. Você precisa ter um objetivo. You need to have a goal, right? Yeah, absolutely. I think it's really important to have that. So like, for example, if you know for a fact that you are going to be moving to Nashville, it's probably a good idea to start following some people that are from Nashville. Chris is an example. I know, I'm kind of plugging myself, I know. But it's a good idea to follow some of the people that are from this place
so that you can start getting used to the way that they speak. You'll start recognizing those patterns. Awesome. I think that's Então, a o good que ele idea. falou aqui, ó? Ele falou, por exemplo, imagina que você quer ir lá para a cidade dele, você quer ir lá para Nashville. Então, o que você pode fazer? Uma dica para você se acostumar com o jeito que as pessoas falam inglês lá em Nashville. É justamente você começar a seguir pessoas de lá. Ou seja, quando você começa a seguir as pessoas de um lugar específico, você vai pegando o costume do sotaque deles, entendeu? Você vai pegando a forma como eles pronunciam as palavras, vai entendendo ali o contexto. E quando você for para lá, se você, por exemplo, tiver a oportunidade de conversar com alguém de lá, vai ser muito mais fácil. It's gonna be so much easier for you. So this is a very good tip, man. I didn't think about it before. I think, I mean, I always think that it's a good idea, like, to kind of do research on, like, for example, if you were going to get an interview for a job or something like that, you would do research on the company. You would do research on the CEO and maybe the person hiring you, so that you're just prepared for that interaction that you're going to have. The things that you might talk about, the things that you should avoid talking about. It's a good idea, especially, I mean, also when it comes to like improving your listening skills. Yeah, perfect. What to expect. And I always think it's good to have an idea of what you should expect in a conversation. O que o Chris falou aqui? Ele falou, você precisa saber, você precisa saber o que você vai encontrar, entendeu? Então, por exemplo, imagina o seguinte, eu vou, sei lá, para Londres. Se eu for para Londres e eu só escuto, só estou acostumado com o inglês americano, eu vou ter uma dificuldade de entender o pessoal de lá. Por quê? Porque o sotaque, a maneira com que eles falam, as gírias, as expressões são diferentes. They're totally different. Então, se eu pegar e me expor a conteúdo em inglês, que seja lá de pessoas que vivem em Londres, de filmes de lá, da área, vai ser muito mais fácil de eu entender as pessoas, de eu entender os nativos quando eu for para lá. Entendeu? Então, é totalmente diferente. Por exemplo, você ir para Califórnia, when you go to California, or if you go to London, you know? For example, if I go to San Diego, it's even easier for me to understand people. Nos Estados Unidos, cara, eu consigo entender 100% do que o pessoal tá falando. Agora, eu vou pra Inglaterra, eu tenho que ficar mais atento, eu tenho que prestar mais atenção, because it's more difficult for me. E é totalmente isso que você falou. Quando você se expõe, quando você sabe o que esperar, fica muito mais fácil de você entender as pessoas. Fechou? Awesome, bro. So the next one is something that I use a lot, both in English and Portuguese. It's about fillers, you know? You know? Ó, eu vou deixar o Chris explicar o que são fillers e depois eu dou minha explicação. So, can you explain? Sure. What is a filler? What does it mean? A filler is basically a sound or word or interjection that we use when we're thinking about trying to communicate something. A lot of people say things like, you know, or you know what I mean, or just all these different sounds. Yeah. In every language. Like, do you know any of them in Portuguese? Você conhece algum em português ou não? do I? Vamos ver se ele conhece algum filler em português. Já vou explicar o que significa, hein? Vamos ver se ele sabe. I don't know if I do know any in Portuguese. So here, I don't think I do. even I use this a lot. Eu fico falando tipo. Oh, yeah, people say that Tipo. all the time. Yeah. Mm-hmm. So I'm gonna speak in Portuguese now. Tipo, meu, eu acho que é tipo assim. Mas tipo, so we say tipo a lot. I say tipo a lot. Mm-hmm. Yeah. So this is a very common one. Another one, we say, sabe? Tipo, one example. Eu vou para os Estados Unidos, mas sabe, é estranho. Esse sabe, um bem informal aqui, a very informal one. Tá ligado? Tipo, meu, não sei se você sabe, tá ligado? Tipo, tá ligado is another filler. Então a gente tem esses fillers in all languages. A gente tem essas palavras aí que a gente usa justamente para não ficar aquele silêncio, sabe? Tipo, a gente tá se comunicando, aí para não ficar aquele silêncio absurdo, a gente vai lá e coloca esses fillers. Ó, a Michelle. Oh, yes.
Yes. Oh my She used God. another one, né? Tipo, Yeah. você sabe como é, né? Sabe como é, né? Em inglês a gente tem também vários. Aí eu separei alguns aqui. I I remember some of them. For example, well is one. I use that a Mhm. lot. Well, I don't know. Well. Do Mhm. you Yeah. remember other fillers? Um, um, This uh, is one. well, I guess, you know what I mean? You know what I mean? It's very common. Ó, Yeah. repara nisso, galera aqui que tá no Brasil. Deve ter um pessoal aqui de fora também. Nem deve estar entendendo o meu português. Mas quando vocês. When you watch a movie, for example, quando vocês estiverem assistindo um filme, tentem reparar nesses fillers. As pessoas de fora usam toda hora. Eles falam, ah, this is difficult, you know? Like, aqui é outro exemplo, another example. Eles usam o like toda hora e não necessariamente tem uma tradução específica. Eles usam só para fluir a conversa, para deixar a conversa mais fluida, right? Yeah. Yeah, definitely. Do you use it a lot or I not do. so much? Yeah. I think all normal people do. Like, I know some Oh, people, I know some people who really, really try to limit their filler words, and I can understand wanting to do that because maybe you're using it too often, or maybe too they're being much. distracting or something like that, but we use them all the time. All So the like, time. Ó, o próprio americano aí tá confessando, eles usam toda hora, ou seja, eles estão conversando em inglês, os fillers vão sair. Galera, ó, se vocês querem saber, eu tô com todos aqui que saíram no material. Assim que acabar a live, eu vou disponibilizar o material lá no grupo do Telegram para vocês conseguirem baixar e ver, revisar todo o conteúdo, porque não adianta você só ficar assistindo aqui, depois sair da live e não aplicar nada. Eu vou disponibilizar esse material, vocês vão lá, you go there, you download it, e depois vocês colocam em prática, because this is the most important part of the live, is to put things into practice. É você ir lá e colocar realmente o que vocês aprenderem aqui em prática, fechou? Tem uma galera chegando aqui, Antônio, who else? Rona, Janiel, Jonathan, Luciana, Lê, Arthur. Galera, estamos falando aqui sobre uma dificuldade geral aqui de quem quer aprender inglês no Brasil, que é sobre entender nativos. E a gente está com um nativo aqui. We have Chris here with us. E é o seguinte, a gente está passando algumas estratégias, some strategies que você mesmo pode aplicar aí no seu dia a dia para conseguir realmente ver um filme, para escutar uma música, para falar com uma pessoa de fora e entender essa pessoa. Fechou? E ó, você que está aqui, se você ainda não ouviu falar isso, clica no botão aí que tem um aviãozinho, there's a plane. Vai lá e manda para pelo menos 5 pessoas aí que você conhece e tem interesse em aprender a língua. Fechou? So, let's continue, Chris. So here, the next topic that I was going to talk about is about the difference between hearing English and really listening. So there is something that I call active listening, you know, just to explain in Portuguese. Cara, tem muita gente que acha, people think here in Brazil, que quando eles estão assistindo um filme, a pessoa tá assistindo o filme, tá lá ouvindo inglês. A pessoa tá ouvindo um podcast em inglês. A pessoa tá ali só ouvindo, mas ela não tá ativamente ouvindo. This is not active listening. O que é um active listening? O active listening é quando você para realmente focar ali, aí você ouve, você para, pausa, coloca de novo, you come back, you replay it, then you play it again, you try to write it, you try to write what you're listening. Você está tentando ouvir, escrever o que você está ouvindo, depois você volta, você pratica a sua pronúncia. Isso é o que eu chamo de active listening. É quando você realmente está focado em entender a coisa. Agora, quando você só está ali assistindo um filme, você só está assistindo uma série, vendo uma coisa ali, só acompanhando a legenda, following the subtitles, isso não é um listening de verdade, entendeu? So if you want to really improve your listening skills, you need to active listen. Você precisa realmente parar e prestar atenção, focar no que você está ouvindo, tentar repetir, tentar pronunciar, tentar escrever. And this is gonna help you a lot. Vai te ajudar demais. What do you think about active listening? O Chris vai dar a opinião dele aí sobre o que é isso, se é importante ou não. So tell me, Chris. I think when you listen actively, it's going to help you absorb a lot more of the information.
So Chris is not Brazilian, okay? He's American. Ele é not americano. Ó, pra quem perdeu o começo, o Chris ele mora em Nashville, lá nos Estados Unidos, and it's freaking cold there. It's like 3 degrees, right? It's like 3 degrees. Raining. Man, let me check the weather here. Let me see. In São Paulo. Ó, quando vocês quiserem perguntar, meu, como que tá aí? Quantos graus que tá aqui? Você pode perguntar, what's the weather like? What's the weather like in São Paulo? Vamos ver aqui agora. Let me see. Can you hear the sound of the dogs barking? It's super quiet. I would not have noticed Okay. if you hadn't said anything about it. Better this way. So it's 8:30 in the evening and it's 28 degrees here, man. Celsius. You know, I just checked the weather. So it's raining right now, so the weather has changed a little bit. It's actually 11 degrees right now. Nossa, meu Deus do céu, tá 11 graus lá. So it'll get down to -2 later tonight. So Oh shit, -2. Meu, eu nunca passei por isso. I've never been through that cold, man. Ó, aqui, ó, eles falaram 50 degrees em São Paulo, 50 graus. Tô derretendo aqui, cara. Tô suando. I'm sweating. That's crazy. So, but let's go back. We were talking about what? Do you remember, Você lembra? About active listening. So, what's your opinion about it? I think it's a great opinião. way to like actually participate in a conversation. It's so easy to like, especially if you are part of a conversation, if somebody's just talking and you're just kind of sitting there, you're totally gonna stop paying attention. You've got to make some comments or take some notes or something like. At least that's what I have to do, because if I don't do anything, I'm gonna get on my phone. I'm gonna start Googling stuff. I'm gonna O start que ele watching. falou aqui, galera? Ele tá falando o seguinte, ó. Tipo assim, quando ele está só ouvindo, ele só tá lá ouvindo. Tipo, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o celular, he's gonna take his cell phone, ele vai abrir o Instagram. Então, meu, isso aí não é uma prática real de listening. Agora, quando ele para, when Chris stops and really focuses, e quando ele foca, e, meu, ele tenta ouvir, ele tenta repetir, ele tenta escrever, aí sim ele tá praticando um listening ativo, aquele listening que realmente vai te dar resultado. If you don't know what is a listening, like, listening practice, é uma prática de listening, ou seja, você conseguir ouvir o inglês, mas realmente, ativamente ali, prestando atenção, paying attention, ok? Mm-hmm. Mm-hmm. Here, Alyssa, you must be on fire. I am on fire, for sure. He said, Chris is funny. Yeah, so what you were saying about that, I think it's so important. I think like there are plenty of different ways to practice active listening, like watching how-to videos in your target language and like doing something with the person that you're watching or listening to. That's great. That's a great tip. So another strategy that I have, uma outra estratégia que eu segui quando eu tava lá começando a estudar, when I was getting started with English, cara, eu costumava fazer o quê? Eu tava ouvindo alguma coisa, I was listening to something, and then I paused what I was watching or what I was listening to. Eu pausava ali o que eu tava assistindo, o que eu tava ouvindo, e depois eu tentava fazer um comentário. I tried to make a comment about what I was watching. So, for example, eu tava assistindo um vídeo sobre, sei lá, CrossFit. This is something that I like. You know that, right? I just can't. I can't get into the CrossFit stuff. I feel like those people are like, y'all are so O crazy. Chris é a about that pessoa stuff, mais but I just can't. sedentária que vocês vão conhecer na vida, cara. Ó, voltando aqui, let's come back. Aí eu tô assistindo lá um vídeo sobre CrossFit. Aí, em vez de só ficar lá assistindo e prestando atenção, eu vou lá, deu 2 minutos de vídeo, eu pauso, aí eu tento me explicar. What did I understand? O que eu realmente entendi? Aí eu ia lá e tentava falar. So this guy, he's a CrossFitter, he's practicing a lot,
He works out on the weekends. And then I tried to explain to myself what I had just watched. Ou seja, eu tentava me explicar, tentar fazer um comentário sobre o que eu tinha assistido. Isso aí te faz ficar focado. You stay focused. Because you need to make a comment. You need to go there and really pay attention, right? Mm-hmm. That's awesome. Great. So just to wrap up, para finalizar aqui, something that we have already gone live to talk about it. A gente já fez uma live sobre isso. I don't know if you remember, but it's about connected speech. Isso aqui, cara, é muito, muito, muito importante. Why? Because here, when you are reading something, você tá lendo alguma coisa, you usually read it out loud, but you read it separately. Você geralmente vai lendo as coisas em inglês separadamente. But when you are listening to a native person speaking, quando você está ouvindo ali uma pessoa nativa falar, they push it all together. Eles tipo encaixam tudo junto ali. Parece que 3 palavras é uma só. So what does it mean? O que significa, Chris? Can you tell us about it? Connected speech. Is it important to study and to practice? É importante saber, estudar? O que você acha? I think that connected speech is definitely important if you want to listen to native speakers and understand what they're talking about. If you are surrounded by people that don't use connected speech, there's not really any reason to learn it. But if you are in a context where people are putting all the words together and it sounds like they're just saying one word when they've spoken a whole paragraph or something like that, it's a good idea to figure out how that works so that you can learn how to predict and understand how people are speaking. Perfeito. O que ele falou aqui, ó, para você que não entendeu quase nada que ele falou. Ele falou o seguinte: se você realmente quer estar aí num contexto que você consegue entender os nativos, como que eles fazem? Eles juntam tudo. Então você tem que realmente estar em contato com pessoas que também utilizam Connected Speech, com material, com conteúdo, que também usam Connected Speech. I'll give you one example. Quando você está lá lendo, when you're reading, você geralmente lê, por exemplo, aqui, um exemplo. She is going to go to the United States. One example, she is going to go to the United States. É assim que você lê. Aí você vai ouvir um nativo falar, ele fala assim, ó, she's gonna go to the US. Look at the difference. She is going to go to the United States e she's gonna go to the US. É muito mais rápido, parece que é uma palavra só, um parágrafo inteiro virou uma palavra. Então por isso que é importante você saber estudar e praticar também o connected speech, because this is gonna help you understand native people, like Chris, like me. I'm not native, but I speak like a native, so. At the end of the day, I think it's really important to, when you are learning a language, it's very important to recognize that people are going to speak differently from the way that you learned in the classroom at school or in university. So whether they're from another non-native speaking country or from the United States or Brazil or from wherever, it's a good idea to figure out and understand how they pronounce things, how they put things together, those speech patterns, so that when you encounter a person from this place, it's not as difficult for you to understand what they're saying. Perfeito. Então, o que ele falou aqui, que você tem que ter essa consciência de que o inglês que você ouve aí aqui no Brasil, de pessoas brasileiras, aqui na sala de aula, se você faz um curso aí, é diferente do inglês que você vai encontrar lá fora. Então, se você já se acostumar com esse inglês conectado, com esse inglês aí fast-paced, com esse inglês vai ficar muito mais fácil quando você precisar ir para fora, quando você precisar fazer o intercâmbio, ou viajar, ou falar com alguém de fora. Fechou? So that's it, folks. We have given you some strategies, and I really, both me and Chris, we want you to apply it. We don't want you to watch it and that's it, let me go home. Não, okay? A gente quer que você realmente vá lá e aplique, porque é só aplicando, when you put it into practice, you're gonna see the results. Aí sim, você vai conseguir ver os resultados, ok? Let me see, Felipe said, aqui a mina
aqui é Minas, a gente é expert em conectar as palavras. So he's from a city here in Brazil called Minas Gerais. And man, they mix all the words together, they push them together, so just like native people. That's yeah, they're definitely plenty of people like all over the world. You can hear people connecting stuff and saying things differently than we're used to. So it's cool. You can relate, then it won't be so hard for you to understand the concept. For sure. So that's it, Chris. Thanks a lot for accepting my invitation. Eu convidei o Chris pra live. Acho que what time was it? It was like 3 p.m. It was around 3. I don't know. Ó, faz umas 2 horas que eu falei, ô Chris, cara, fazer uma live aqui e o tema vai ser sobre, cara, como o pessoal pode entender os nativos de forma mais fácil. Aí ele falou, bora, let's go. And then we started the live here. A gente começou aqui a live. But thanks a lot, man. If you need something, if you need me to participate on one of your lives, just call me and I'll be there. Okay? Buddy. Yeah, absolutely. Y'all enjoy the rest of your night and put that stuff into practice. Start, I don't know, do your own research and maybe you'll find something interesting. Yeah. Awesome. Bye. Great, man. Bye. See you. Have a great one. You too. Oh, o Chris é Foi? Eu tirei ele. Tirei. Oh, nossa, tá uma bolinha aqui no meio. Bugou meu Instagram. Bom, se estão conseguindo me ouvir, tudo bem. Galera, ó, isso aí já foi uma prática de listening para vocês. Aqui foi uma aula sobre como entender nativos com um nativo na aula. Entendeu? O negócio aqui é na prática mesmo. E ó, é o seguinte, todas essas dicas eu vou disponibilizar aqui se você não tá no canal do Telegram ainda, eu tenho um canal do Telegram lá, eu mando todos os avisos quando eu, sei lá, faço alguma aula, quando eu mando algum material, eu mando alguns áudios, dicas, estratégias, conteúdo em inglês. Se você não tá lá ainda, o link tá na minha bio, fechou? Você clica lá, vai abrir o Linktree, se você não conhece, vai ter várias sessões, vai ter uma do Telegram. Entra lá e é o seguinte, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou postar essa live aqui no meu feed, tem quantas pessoas? Tem 18 pessoas me assistindo. 18 people watching me. Eu quero saber do seu feedback, tá? Eu quero que você realmente deixe no comentário dessa live que eu vou postar no feed. O que você achou? Qual foi o seu maior insight? O que você mais gostou aqui? Se você curtiu aí, que eu trouxe o nativo para aula ou não. Eu vou postar essa live lá, você me dá seu feedback. Assim que bater a metade, 9 comentários, 9 comments, eu mando o material lá para vocês. Fechou? Deixa eu ver aqui. Quem tá me vendo? Deixa eu ver se tem algum aluno meu. Quem tá aqui? Felipe is here. Eu só não vou te chamar porque você já entrou ontem. Aí você eu não sei, já te chamei ontem, senão eu chamava, fechou? Galera, é isso, assim que bater 9 comments, 9 comentários, nossa, eu fico traduzindo. Tipo, eu vou do inglês pro português pro inglês, depois eu volto. Às vezes dá um bug na cabeça. Mas é o seguinte, é isso, 9 comentários, eu mando no Telegram. Galera, para quem ainda não sabe, as inscrições do meu método Full Immersion estão ainda abertas, cara. Vou chamar o Felipe para falar um pouco sobre isso. Ele é um dos alunos que entraram agora. E é o seguinte, as vagas estão abertas até domingo somente. Eu abro poucas turmas no ano. Então, se você está interessado em aprender inglês com um método diferente, com um método diferente dos tradicionais, onde o foco é realmente fazer você falar a língua e não só ficar ali na teoria, você vai ter essa oportunidade até domingo, fechou? Vai ter 2 bônus. Tem mais um, mas eu não vou falar agora. Primeiro deles, eu trouxe um nativo aqui para falar com vocês. Lá dentro do treinamento vai ter vários nativos para vocês terem aula com eles também. Então, o bônus que eu soltei para essa turma. E o segundo, meu suporte o ano todo. Qualquer dúvida, if you have a question, if you need something, I'll be there for you. Eu vou estar lá para te ajudar durante toda a jornada até você atingir o inglês sem travas. Fechou? Então é isso por hoje. Se tiver com alguma dúvida, if you have a question, só me mandar no DM e o link para a página com todos os detalhes sobre o método, sobre como funciona, sobre a garantia, sobre o bônus, está tudo lá na minha bio também. Então, se inglês realmente é uma prioridade para você, if it's a really priority for you, se é realmente prioridade, vai lá e dá uma olhada, que eu tenho certeza que é uma oportunidade que você não pode deixar para passar, principalmente em 2021, em 2021, que é o ano mais digitalizado de todos. No meio de uma pandemia, todo mundo vai para online. Se não tiver com o inglês aí afiado, destravado, você vai ficar muito para trás.
Fechou? Mas é isso. Vou mandar o material assim que bater os 9 comentários. Vou postar agora a live. I hope you liked it, and I'll see you tomorrow on my stories, on my feed, everywhere. See you guys. Have a great one.